Não é isso? Crise de mão de obra, não tem mão de obra, crise de mão de obra, não tem mão de obra. E eu posso te dizer com certeza, não tem. O que tem é crise de liderança. Gente capacitada para treinar a gente. Para treinar a gente. Essas pessoas estão aí. Aí esse mantra que estão repetindo aí, crise de mão de obra, pegou. Aí o cara que está lá naquela zona de conforto, tem crise de mão de obra, eu vou entrar nesse negócio de crise de mão de obra. Você aproveita, né? Eu vou ficar aqui, porque tem o assistencialismo, tem um salário de desemprego, então está todo mundo falando isso, eu vou entrar nessa. No dia que isso vai ser difícil reverter, tá? Com certeza. Mas aí, porque isso virou no mundo inteiro. E todo mundo falando nisso ao mesmo tempo, não tem como, né? Assim? Uhum. Então, né? E o mundo não tem como viver sem mesa, sem cadeira, sem camisa, sem microfone, sem tudo. E tudo isso, sim, principalmente sem o alimento. Né, que é a base da nossa vida. Nós somos o que comemos. Tem uma juventude diferente da nossa, tem um comportamento um pouco diferente. É normal, esse processo evolutivo mudou a maneira de se tratar as pessoas de hoje. Essa tal de geração Z, Y, eles são... A comunicação com eles é diferente. Bem diferente. E a gente precisa aprender a lidar com eles. Mas por isso que falta líder e por falta de liderança tem a crise de mão de obra. E por causa de todo mundo ficar falando nessa crise de mão de obra, todo empresário que eu sento e fala, rapaz, mas não tem mão de obra. Pô, eu também estou passando por isso. Mas eu sei a minha deficiência de liderança. Eu olho a minha mão de obra e eu vejo eles carentes de um líder. De uma pessoa para ensinar, para conduzir, para treinar, para tirar ele daquela frequência ruim, do ambiente que ele veio. Vem para cá, cara, eu vou te ensinar. Porque eu poderia ser um desses que é vítima da crise de mão de obra. Mas eu tive pessoas que me tiraram daquele lugar, daquela mentalidade. E tudo é uma mentalidade e um propósito. Acredito que você queira entender um pouco da história, né, do empresário, de uma pessoa. Eu já estou com 65 anos, indo para 66, então eu estou me aproximando de um grande finale. Assim como se Deus quiser, ainda vai demorar muito. Amor. Mas o propósito de todo mundo é deixar um legado, né? É assim que a gente começa a vida. Quando a gente inicia a nossa vida, a gente não tem muito essa visão do legado. A gente é nascido em Volta Redonda, cidade do Aço, fui programado para ser funcionário da CSN, já nasci com essa... E para aposentar, né? Quem lá de Volta Redonda tem toda essa cultura, né? De ir trabalhar numa siderúrgica e aí, eu já com 12 anos, eu trabalhava em oficina de serralheria e eu comecei a trabalhar muito cedo. Era uma tradição lá no passado, os pais botarem os filhos para trabalhar cedo. Isso foi muito importante para mim, porque você acaba sendo um cara que tem multicapacidades. Então, desde serralheria, oficina de mecânica, pintura, aí você começa a adquirir habilidades, e estudando, escola técnica, fazendo curso de administração, trabalhando em banco, trabalhando em transportadora, trabalhando em construtora, e vim parar em Vila Velha. Um lugar lindo, maravilhoso, um paraíso. Que ano foi isso, irmão? Cara, em 1900 e bolinha. Eu sou meio ruim de data. Mas você tinha mais ou menos Eu tinha uns 23 anos. Era jovem ainda. Era apenas uma criança, né? Mas eu olhava um sonho, né? Então você já está aqui há mais de 40 anos. Estou aqui, eu sou capixaba, né? De alma, de espírito. Eu acho que eu já nasci aqui e me jogaram lá em Volta Redonda. Eu fui jogado no endereço errado, né? Porque aqui é uma paixão, né? Capixaba tem essa paixão pelo que ele tem, né? Que é um patrimônio dele, ele se incorpora ao lugar que ele vive. Ele transportava ferro em carroça em Vila Velha. Eu montado em cima do lombo de um burro, junto com pessoas, e a história é muito longa, mas para mim muito gratificante, porque me deu casco, né? E o desafio sempre fez parte da minha vida, né? E também as boas conexões, que é o que faz muito a gente ser alavancado, né? Eu sempre fui alavancado por pessoas, me inspirei em pessoas muito diferentes, né? Então, sempre foi o meu
meu habitat era onde tinha alguém que estava se desafiando e eu estava ali para fazer aquilo. Lógico, sempre apegado a Deus, mas também tive bons amigos que me deram a oportunidade. Por eu sempre fui muito corajoso, cara. Eu não aconselho muitas pessoas fazerem o que eu fiz, não. Arriscar tanto, né? Não. Era o meu jeito de ser. Eu sempre andei muito no limite de muita coisa. Não é aconselhar você um consultor, sabe, que plano de negócio, prudência, planejamento estratégico é o que é o correto. Existem pessoas que são um pouco diferentes. Mais aceleradas. Costuma dar certo, mas também dá errado. E se der errado, ele tem que ser bom para reverter. E não é todo mundo que aguenta isso aí. Requer, primeiro, você ter bons produtos, requer você ter verdade, você não pode ser um cara que fica naquele somebody love lá, isso não existe mais, ninguém cai mais nisso, com raras exceções, mas a mentira tem pé na guta, como diz o outro, e a gente vai tendo que construir verdade. No nosso caso, no caso da Agrofruta, com os produtos Josefa, eu parti para várias coisas. Uma, a automação. E 2, ter um bom sistema de gestão. Você ter um bom sistema de gestão integrado, um RP em nuvem, e hoje facilita tudo, né? Você utilizar essas ferramentas da tecnologia e usar a automação organizada, não exagerada. Então, tem algumas etapas da empresa que elas vão continuar manuais, elas são necessárias assim. Hoje se fala muito nessa coisa aí do chat GPT, da inteligência artificial, vai funcionar, mas isso aqui que nós estamos fazendo agora, que é esse papo, nunca vai acabar, papo reto, essa energia, essa frequência, é isso que é a essência das coisas. Então, tem uma garotada aí, tudo até ficando rico, você até falou que tem uma turma ficando rico, mexendo com a internet e tudo. Isso é um grupo de pessoas que consegue fazer isso. Mas não dá para todo mundo se inspirar nisso, senão o mundo não vai ter comida, não vai ter mesa para sentar, não vai ter carro, não vai ter nada, senão tudo vai virar e-mail, vai virar Reels, vai virar Facebook. E não é assim que a sociedade... O mundo não gira assim, né? O mundo gira em cima de um carro, de um caminhão, de um avião, de um navio e tal. E isso precisa ser mais valorizado do que essa energia, que é um momento, é um boom de muita gente enriquecendo, ganhando like na internet. E isso é bom também, é legal, porque eles estão dando like e estão multiplicando uma informação, às vezes úteis, outras inúteis. Mas existe um negócio que trava qualquer propaganda enganosa, seja ela qual for, é o consumidor. Se ele pegar esse produto, pode fazer a propaganda que for, igual nós estamos fazendo aqui agora, e ele pegar o produto e não for bom, ele tem uma decepção maior do que se ele... Eu estou montando a maravilhosa fábrica de geleia, estou criando todo um ambiente onde o cliente vai lá, ele olha, ele quer ver aquilo tudo sendo construído. Mas a única coisa que eu não abri mão é da naturalidade. Então, nós temos hoje uma quantidade de produtores rurais que estão dentro da região de montanhas do Espírito Santo, que produzem morango e outras frutas, e a gente cuida muito disso, que é a origem de um produto de qualidade, está na origem, está na matéria-prima de excelência de qualidade. E essa excelência, ela não nasce assim excelente, você tem que acompanhar detalhe a detalhe, isso dá trabalho. Então, você ir do campo até a mesa é uma frase. Tem muito processo. É um processo. Então, você tem que acompanhar, você tem que ter parceria, o produtor tem que gostar de você, você tem que estar conectado com ele. Quer dizer, eu já tinha essa visão lá atrás, que nós íamos ter uma dificuldade de mão de obra e que o mundo ia caminhar para a automação. Então, eu fui investindo em automação e aprendendo, porque a automação não é uma coisa simples. Sim. Não é uma palavra, vou automatizar. É todo um processo. Deus me deu um dom de ser resiliente, cara. Isso aí é uma coisa que eu cultivo em mim. Não desisto. Às vezes eu levo uma pancada, cara. É 10 minutos de depressão, de tristeza. Logo em seguida eu arrumo uma maneira, uma desculpa, um jeito para virar aquilo ali, transformar aquilo ali num limão para virar uma limonada. E empreender, muitas das vezes, é uma solidão, cara. As pessoas não falam isso, porque na hora que às vezes vem num podcast, alguma coisa assim, as pessoas contam das suas vitórias e tudo mais, mas existe o empreendedor, ele não tem com quem conversar, porque ele não tem como falar com a mulher em casa, senão ela vai ficar doida.
porque o tamanho do problema que ele está enfrentando é tão gigantesco para ele, que quando ele passa para ela, ele vai virar 2 problemas. Ele se controlar e controlar ela. Então, a solidão, às vezes, ela te acompanha em muitos momentos. E as pessoas às vezes, não compreendem por que você está quieto, meditando e tal. Mas ele está trabalhando, ele está pensando, ele está raciocinando, ele está buscando. E não pode também baixar a cabeça. Você tem que manter um sorriso, tem que manter a alegria, trazer as pessoas para o lado bom das coisas e transformar o limão numa limonada. Isso vai existir. E eu não acredito que existe derrota. Existe um momento que você precisa de fazer um mergulho naquilo que você está vivenciando. É uma doença? Sim, eu vou mergulhar dentro do meu leito e vou me recompor. Eu vou precisar de um médico, vou precisar de um remédio. E daqui eu vou sair andando e vou sair melhor. Eu vou contar essa história que eu vivi aqui para outros que vão voltar aqui para essa cadeira, sair dela também. E assim são as empresas. Tem muitas agora que estão passando por momentos difíceis, momentos dificílimos. E outras estão passando por momentos maravilhosos. Momentos. Se não cuidar, normal. vai passar um momento difícil. A empresa, você não pode ter preconceito com riqueza. Infelizmente, o Brasil tem problema com gente que prospera. É muito atacado de todas as formas, né? Então a gente precisa de vencer isso. A prosperidade, ela vem não é uma coisa que cai do céu, é uma coisa que você buscou, que você trabalhou, então ela precisa não ser atacada, ela precisa ser respeitada por todos os segmentos da sociedade. E se você estiver numa empresa com uma carteira assinada, empreenda lá dentro. Acredite que você, dentro de uma empresa, você é tão empresário quanto o dono da empresa. Se você fizer bem o seu trabalho, saber que ali você está desenvolvendo uma tarefa, serviço, produzindo, você é um empresário. Não existe divisão do nós contra eles, empresário, funcionário. Nós todos somos empreendedores quando pensamos que somos. E cada tarefa é importante. Não é porque eu tenho uma empresa, sou mais importante daquela pessoa que exerce muito bem uma tarefa de desenvolver esse produto. Um engenheiro de alimentos, um engenheiro civil, seja lá quem for, você ser empreendedor. Uma pessoa que está operando uma mesa aqui, ele é um grande empreendedor, porque ele nos proporcionou aqui um serviço. E se ele pensar como empreendedor, assim ele o será.